Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o segredo para ser aprovado numa entrevista. Gente, é super normal a gente ficar ansioso, nervoso com uma entrevista, porque é um momento de negociação. A empresa precisa de um funcionário e você precisa de um emprego, então você vai contribuir com essa empresa e essa empresa ela vai te pagar pelo seu trabalho. E quando a gente está procurando uma nova oportunidade ou quando a gente está querendo iniciar no mercado de trabalho, é super normal a gente ficar muito ansioso, querendo desesperadamente uma vaga. E muitas vezes a gente sai entregando o currículo assim, ó, e aí é chamado para uma entrevista e na hora a gente fica muito perdido, sem saber o que falar, não é verdade? Mas, como eu falo sempre aqui, esse canal, gente, é para ajudar vocês na vida profissional de vocês, tanto em sala de aula, como numa entrevista, como em escolha de profissão. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilha. Vamos levar mais conhecimento para o maior número de pessoas possível. E se você não me conhece, meu nome é Tatiane, eu sou bacharel em secretariado executivo, especialista em docência universitária e especialista em gestão de pessoas. Então, vem comigo pra gente falar hoje um pouquinho aí o que eu faço, Tati, nessa hora da entrevista, todos os passos a gente vai conversar aqui pra você aí ser aprovado na sua entrevista de emprego, tá bom? Bom, pessoal, eu sempre falo muito com o pessoal da mentoria, com as meninas do curso, o que? Gente, o que você tá fazendo de diferente? O que no seu currículo, o que você tem que os concorrentes não têm? E aí, isso inicia quando você ainda está estudando, sabia? Por quê? Imagina, na sala de aula tem que, em média, 20, 30 alunos e vocês estão aprendendo a mesma coisa. Você e seus colegas de trabalho de curso estão aprendendo a mesma coisa, né? Vamos supor. E aqui a gente não fala só de segurança do trabalho, viu? Aqui tem o pessoal de administração, secretariado. Vocês estão aprendendo a mesma coisa. Então, Tati, o que eu vou fazer para ter um diferencial? Vocês têm que pensar no diferencial. O que eu vou fazer? O que o mercado de trabalho precisa? Quais são meus pontos? Eu falo tanto para vocês analisarem ponto forte, ponto fraco. Pontos fracos, gente, é ponto que ajuda vocês também, sabe por quê? Quando vocês descobrem o seu ponto fraco, peraí, mas o que eu posso fazer para melhorar? Entendeu? Então, vocês precisam entender, fazer algo de diferente que o mercado precisa. Se você é um profissional, né, já formado, você tem que entender o mercado. Mas assim, o que eu preciso fazer? Quais são os cursos? Qual será uma especialização? O que será que eu tenho que fazer? E se você é estudante, aproveita e estude o que os seus colegas de sala de aula não estão estudando, tá bom? Não esqueçam da dica da tia Tati. É para ajudar vocês aí, tá? Bom, pessoal, então quando a gente fala de entrevista, eu até fiz umas anotações, porque assim, pode surgir perguntas diferentes em todas as entrevistas? Pode, às vezes você faz uma entrevista para tal empresa e para uma outra empresa, o recrutador vai fazer uma pergunta diferente. Mas o porquê que a gente faz essa pergunta diferente? No momento da entrevista, quando a gente percebeu algo e a gente quer tirar uma dúvida, muitas vezes faz uma outra pergunta para que a pessoa fale aquilo que a gente precisa saber, entendeu? E muitas vezes também a gente quer entender o perfil da empresa com o perfil da pessoa com o perfil da empresa. Será que essa pessoa tem o perfil que a empresa procura? Por isso as perguntas que muita gente não gosta, mas necessárias, tá bom? Então, qual é a primeira coisa? É o currículo de vocês. Então, faça um currículo bem elaborado. Hoje mesmo eu estava olhando meu currículo, tem um tempo que eu não mando currículo, né? Mas eu estava olhando hoje o meu currículo e verifiquei que eu preciso melhorar o meu currículo. Então, vocês têm que ter esse olhar muito crítico, né? Mas o que eu preciso fazer? Eu recebo muito currículo lá no meu Instagram, o pessoal pedindo para eu dar uma olhadinha. Mas o que eu preciso fazer para estar melhorando o meu currículo? Então, tenham essa visão, melhorar o currículo de vocês. Quando vocês forem enviar o currículo, também escrevam no campo do e-mail, né, gente? Enviando o currículo e tal. Então, não só envie o currículo, tá? Vocês têm que também fazer uma mini apresentação na hora de enviar por e-mail. Então, vocês têm que entender que na hora da entrevista tem que ter uma conexão com você, o entrevistador. Ele entende que você tá nervoso, ele entende que é um processo seletivo, porque ele também faz processo seletivo, ele também passa por entrevistas, tá bom? Então ele entende tudo isso. Então você tem que entender também que ele tá ali como ele vai analisar você, não só a sua vida profissional, mas você também como pessoa, o seu comportamento. Então
respondam tudo que for perguntado. E uma dica, gente, muito importante, eu falo muito isso com vocês, não fique só ouvindo. Aham, sei. Você trabalhou? Como é que foi sua experiência? Ah, fiz isso. Aham, foi. Sim. Ah, nossa. Eu já falei pra vocês que eu já fiz entrevista com pessoas que não tinha como contratar por conta disso. Não sabe se comunicar, sabe? Pergunte também, responda, seja... não é, nossa, chegar super eufórico e falando e tal. Não, mas seja comunicativo, mostre interesse, mostre entusiasmo, mostre, sabe, dedicação naquela entrevista. Pergunte também, então, comunicação. Ele vai te perguntar, você vai responder de uma forma muito boa, positiva, e também façam perguntas para ele, tá bom? Mostre interesse na vaga, então estude a empresa antes, gente, de fazer entrevista. Vocês vão ver que é muito importante, né? Fale dos seus resultados. É muito importante porque quando ele vai fazer... Quando inicia a entrevista, o que acontece? Ele vai perguntar primeiro assim, fale sobre você, né? O entrevistador vai falar, fale um pouco sobre você. E aí você vai falar suas formações, vai falar um pouquinho da sua vida. E aí, nesse momento, você pode falar o que você fez de diferente. O que você fez diferente? Aí você pode falar, quando eu estava trabalhando na empresa X, a gente conseguiu bater uma meta, a gente criou um projeto. Então fale o que você fez, né? Fale suas conquistas na hora que ele falar um pouquinho sobre você. E aí, na hora que ele vai perguntar sobre as suas experiências, por que ele pergunta sobre a sua experiência? Gente, quando a gente pergunta de experiência, a gente quer saber como era você na outra empresa, entendeu? Então você vai falar um pouquinho da sua última empresa, né? Qual o seu diferencial? Aí você pode falar um pouquinho sobre liderança, gestão, como você contribuiu, aí você vai falar como você contribuiu para bater as metas, para alcançar um projeto, não sei, você vai falar um pouquinho como é que foi a sua vida dentro dessa empresa, né? Então, vai chegar aquele momento que ele vai perguntar, e você tem que entender, sobre suas qualificações, né? Então, quais são sobre as suas qualidades e defeitos. Então, ele vai perguntar sobre qualificações também, tá, gente? Mas isso aí ele pergunta, quando a gente está conversando sobre, fale um pouquinho sobre você, você vai falar sobre as suas qualificações. Mas ele vai perguntar um pouquinho sobre suas qualidades e defeitos. Então, assim, é nesse momento que você tem que entender sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas aí você não tem que falar só os seus pontos fortes. Tipo assim, eu sou comunicativa. Mas como é que a comunicação te ajudou? Como é que a comunicação te ajuda? O meu ponto forte, eu sou muito boa com trabalhar com equipe, com time. Mas como? Então, sim, você não vai só falar, sou comunicativa, sou boa em liderança e gestão. Como é que é? Como essa comunicação, como essa gestão, como essa liderança te ajudou dentro da empresa. Aí quando você vai falar dos seus pontos fracos, você pode falar um ponto fraco que você tem e falar bem assim, ponto fraco, mas eu estou fazendo isso para melhorar meu ponto fraco. Um exemplo, comunicação. Sua comunicação não é muito boa, mas eu estou fazendo um curso de oratória, mas eu estou treinando mais para melhorar minha comunicação. Então já fale assim, mas eu já estou procurando algo para melhorar, entendeu? Uma outra coisa muito importante, gente, é comportamento. Eles vão analisar seu comportamento. E aí, sabe quando eu perguntei quando ele fala sobre suas experiências, como é que você lida com conflitos, como é que é você com o seu superior, como é que você recebe ordens. Então, isso aí é para analisar seu comportamento dentro da empresa. Como é que foi o seu comportamento dentro da empresa, né? Tá bom? E aí, quando ele perguntar por que você quer trabalhar aqui, algumas perguntam, outras não. Então aí ele vai ver se você estudou a empresa. Por que você quer trabalhar aqui? Aí você pode falar, porque eu venho acompanhando a empresa de vocês e vocês têm alguns projetos que eu me identifico muito. Então por isso que vocês têm que estudar a empresa antes. E é legal também, gente, vocês terem umas empresas assim que você fala, é o meu sonho trabalhar nessa empresa. Por quê? Quando você tem uma empresa, você fala, nossa, essa empresa é top, você vai estudar essa empresa e vai procurar meios de entrar nessa empresa, né? E aí ele quer saber também se você combina com a vaga e com a cultura da empresa. Por isso essas perguntinhas, pode perguntar alguma coisa na sua vida pessoal, pergunta se você é casada, solteira. Gente, super normal, respondam, não ficam com raiva e não ficam com aquelas caras assim, Não, comunica, dê um sorrisinho, não precisa ser extravagante demais. Mas comunique, dê um sorriso, fale coisas boas. Quando tocarem assuntos que podem, né, te afetar pessoalmente, você responda, né, de uma forma tranquila,
né, gente? Então, assim, ele quer entender o seu comportamento, se você é bom para trabalhar em equipe. Vocês precisam entender e conhecer os pontos de vocês para poder responder essas perguntinhas, entenderam? Bom, pessoal, eu não vou falar que é fácil fazer entrevista, né? Eu, a última vez passei de um processo seletivo, percebi que como estão mudando, porque às vezes eu participo de processos seletivos também, tá, gente? Eu recebo convites, empresas entram em contato perguntando se eu quero trabalhar com eles. Então, assim, às vezes acontece sim, de eu participar de um processo seletivo e aí eu vou analisar a proposta. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês precisam de emprego e eles precisam de alguém, mas analise, será que esse ambiente de trabalho vai ser bom para minha vida? Será que esse ambiente de trabalho condiz com o meu jeito, com o meu perfil? Uma outra coisa muito importante, linguagem, o comportamento, que a gente fala muito de comportamento, mas também o seu comportamento na entrevista. Cuidado com as gírias, porque a gente fala muitas gírias, né? Eu falo muitas gírias no trabalho, em casa e tudo. Então acaba que a gente leva isso. Então cuidado com a forma de você conversar. Diminua as gírias. Sim, na entrevista é 0 gírias, né? Mas assim, uma dica é quando você estiver perto de fazer a entrevista, você diminuir dentro da sua casa, do seu trabalho. Começa a falar de uma forma mais culta, que aí na hora da entrevista você consegue também se comunicar de uma forma melhor. Leiam bons livros, estude bastante, entendam que hoje a parte técnica é muito importante, eles vão perguntar sim sobre a sua parte técnica, mas comportamento vai ser o diferencial. E o que você está fazendo hoje vai para o seu currículo amanhã. Então pense muito bem nas suas escolhas hoje, para que amanhã você seja um profissional de alta performance, tá bom? Bom, desejo uma boa sorte para vocês. Respirem, fiquem calmos, entendam que é um processo que muita gente passa por esse processo, tá bom? Beijos e muita luz na vida de vocês e sucesso!